Judiciário, qual o papel do judiciário? Exatamente julgar, né? Julgar. Promover as funções de julgamento, Isso. da organização da justiça. Fazer cumprir a lei. Fazer cumprir a lei, aquelas leis que foram estabelecidas ali pelo Poder Legislativo. Perfeito. Mas quando o juiz emite uma portaria, o senhor está legislando? Também. Quando o senhor fala assim, olha, sou diretor do fórum, eu preciso executar alguns gastos aqui, o senhor está administrando. A mesma coisa é o inverso. Quando você chega, por exemplo, lá no executivo também, quando chega no executivo, que ele tem que, o presidente da República, enfim, colocar um decreto, ele está legislando. Exatamente. Não dá uma confusão isso, doutor? Dá uma misturada, às vezes, mas existe aquela que a gente chama de função típica. Então, a função típica de cada um dos poderes é essa, né? Julgar, legislar e executar a política pública. Sim. E existe aquelas funções atípicas, aquelas que não são comuns, aquelas que não são corriqueiras, né? E são essas que a gente, às vezes, acaba executando. Imagina, quando um prefeito com autoridade máxima do poder executivo municipal, por exemplo, julga um PAD, um processo administrativo contra o servidor, ele tem uma função ali de julgamento, né? Então, existem realmente essas funções, mas a Constituição, Cadu, ela é muito sábia. Então, ela trouxe os freios, né? Os freios e contrapesos, né? Ou seja, nenhum poder absoluto. Nenhum poder absoluto. Nem do prefeito, nem do juiz, nem do vereador, nenhum poder absoluto. Todos têm que trabalhar ali juntos e um controla o outro no sentido de que nós também, como justiça, temos órgãos de controles. Sim. Para exatamente fiscalizar. Uma outra questão que está em discussão recentemente, qual seria o poder moderador? Na verdade, o presidente Toffoli, ex-presidente, né? O Toffoli, lá do STF, recentemente lá em Portugal, disse que o Supremo é esse poder moderador. Eu não encontrei isso na Constituição. O que o senhor acha dessas... Não foi talvez uma fala infeliz do ex-presidente? Eu acredito que talvez o termo mais adequado seria que o judiciário, na verdade, é uma espécie de árbitro. Sim. Entre algum conflito existente entre os dois poderes, né? Que é o legislativo e o executivo. Então, nesse momento, quando o judiciário é chamado a deliberar sobre alguma questão nacional, de âmbito nacional, que impacta a vida de todo mundo, ele vai lá e diz assim, olha, decide a questão. Por que ele decide? Porque alguém foi lá e provocou. A grande questão também é essa. Às vezes, os próprios poderes, Cadu, eles abrem mão de uma certa parcela de responsabilidade e do cumprimento das suas atribuições constitucionais e como se eles delegassem isso a um outro poder. Olha, eu não consigo resolver, então delibera sobre essa questão. Como, por exemplo, a CPI da Covid, que foi a determinação, né, que era algo totalmente interno, né, do Senado Federal, e aí alguns partidos foram até o Supremo que determinou. Vai lá e abre, vai observar, investigar isso. Exatamente, porque internamente eles não conseguiram chegar ali na coalizão das forças, não conseguiram ali resolver o seu conflito interno dentro do próprio poder. E aí extravasaram isso e levaram à justiça e o judiciário ele não pode deixar de apreciar as lesões, as ameaças ao direito que porventura sejam lhe questionadas, mas sempre por provocação. Quando aquilo ali, ele não é por provocação, ele é de uma deliberação, digamos assim, de qualquer que seja um dos julgadores, ali eu entendo, né, também não só como magistrado, mas também como cidadão, que ele está exasperando ali um pouco da função do julgamento.